foco em Deus e não no adorador. Letras dirigidas a Deus, proclamando suas obras, não apenas narrando os sentimentos pessoais. Base bíblica explícita, ou seja, quando a música ela é declarada, nós não temos que pensar muito a respeito, será de onde ele tirou esse texto? Não, o próprio texto está sendo declarado ali da palavra de Deus, ou seja, é explícito, é claro. As referências são claras, as escrituras muitas vezes citando ou parafraseando o texto, que não se torna muito difícil da gente compreendê-los e perceber da onde ele está tirando tais textos. ênfase na graça soberana, salvação como ato unilateral de Deus, sem cooperação humana na regeneração. Ou seja, a ideia é que Deus faz toda a obra de salvação por si mesmo, não dependendo da minha vida nem da sua vida. Ele vai e age, e uma vez que Ele age, Ele coloca a fé no nosso coração para que então a gente caminhe sob as suas palavras, caminhe sob a sua direção, caminhe sob os seus pensamentos. Mas antes, como a gente tem estudado o livro de Efésios, estávamos mortos, e se estávamos mortos não tínhamos qualquer tipo de responsabilidade no sentido de operar a nossa salvação. Era necessário que vida primeiro entrasse em nós, para que então pudéssemos fazer alguma coisa, e foi isso que Deus fez. Ele regenerou as nossas vidas por um ato maravilhoso de sua graça. A função didática ela é primordial nesse texto também. Por quê? Porque a ideia é que a música ensine para nós teologia, ou faça reforços sobre as doutrinas que temos, a fim de defendermos cada vez mais um conteúdo reformado, não um conteúdo arminiano, em que vocês podem perceber que grande parte da maioria das músicas cristãs hoje, ela tem um fundo arminiano, ela tem um conteúdo arminiano, e ela ensina a respeito disso, e a gente acaba, por estar consumindo tanto esse tipo de música, acaba percebendo que nós temos ação nisso. Quando a gente não tem esses 4 tipos de modelo, ou melhor dizendo, esses 4 tipos de critérios para nortear a nossa vida, é bem provável que a gente comece a perceber que a gente está ouvindo coisas que nós não deveríamos estar ouvindo. Ou se a gente está ouvindo, como diz a Escritura, examinar de tudo e retém o que é bom. Aí muitas vezes o que a gente retém não é realmente o que é bom, e porque a gente não conseguiu examinar segundo a Escritura. Colocar ênfase excessiva no eu ou na experiência subjetiva, em vez de exaltar a obra soberana de Deus. Esse é o ponto das músicas de hoje. Transmitir uma visão sinergista, ou seja, o homem coopera com a sua salvação, chegando até ser, como muitos teólogos dizem, meritório, ou seja, eu tenho parte de mérito nessa obra de salvação. Reduzem a mensagem bíblica à motivação pessoal ou à vitória individual, sem centralidade na cruz e na graça irresistível. Por agora, eu queria mostrar uma canção para vocês. Vai, amiguinho. Aqui. Essa foi a primeira música que a gente cantou no domingo passado, em que muitas pessoas, alguns cantavam, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes, seus cabelos são brancos como a neve, nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva, incendeia, Senhor, a sua igreja, incendeia, Senhor, a sua casa, e ele se o texto ele faz uma alusão clara a respeito do Apocalipse, quando Cristo ele é considerado exatamente como seus olhos como chama de fogo, seus cabelos são brancos. Essa é a única coisa que tem nesse texto. A partir de então ele começa a dizer que ele deve incendiar a sua igreja. Ele incendiar na igreja, incendiar para quê? Porque a Bíblia diz claramente que o fogo, em sua grande parte, em sua grande maioria, é questão de juízo da parte de Deus sobre o povo, para que esse povo está
de pecado, então ele tem que incendiar, tem que purificar aquilo. Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo. E aqui é interessante porque os filhos de Arão, Nadab e Abiú, também foram destruídos com fogo. Por quê? Porque apresentaram uma oferta ao Senhor, melhor dizendo, um incenso ao Senhor de um fogo estranho, ou seja, não era condizente com aquilo que Deus havia determinado. Lembrando aquela que um fogo veio do alto, melhor dizendo, do templo, e queimou ele e os consumiu. É isso que a igreja canta. Vem incendiar, não tem base bíblica para isso. Não tem base bíblica. O que Deus está fazendo com as nossas vidas, embora seja o Espírito ou Deus seja um fogo consumidor, na cruz do Calvário, Cristo liberta nossas vidas, cura nossas vidas, perdoa os nossos pecados, e então o Espírito desce sobre as nossas vidas e pousa sobre nós, como pousou sobre Cristo, em paz, perfeito, porque é o próprio Cristo que está em nós. Essa foi a primeira música, e agora eu queria ver uma segunda música com vocês, que é a... Os Sonhos de Deus, de Ludmila Weber. Alguém conhece essa música? Todo mundo conhece, né? Quem não cantou? Eu já cantei muito dessa música também. Eu era pentecostal. Eu era. Então o que diz essa música? O que traça? Se tentaram matar os teus sonhos. Já cantaram essa música aqui na igreja? Já? Não? Tá bom, menos mal. Se tentaram matar os teus sonhos. Eu quero que vocês analisem a letra dessa canção, mediante a nossa ideia clara e reformada. Lembremos que nós estamos fazendo um culto ao Senhor, e se estamos fazendo um culto ao Senhor, não se pode haver o que? Divisão dentro desse culto. Vou tentar fazer assim. Daqui a mais alguns dias vai ter o aniversário da Mari, dia 26, que é junto com o aniversário do meu pequeno, do Jeremy. É Jeremy? Eu acho que é o Jeremy. Tanto pequeno aí, né? Aí vamos supor, a Adna está fazendo junto com o Bruno o grande aniversário deles. Beleza. Aí a gente é convidado, porque a gente não gosta muito de fazer aniversário de pequenos. Beleza. Naquele aniversário que está todo mundo voltado exatamente em ação de graças pela vida da Mari, eu de alguma maneira muito soberba, de alguma maneira muito achando que esse aniversário, porque é a data do meu aniversário também do meu filho, eu tenha que fazer alguma coisa para estar em pé de igualdade com ele, mesmo sabendo que é para ela. Então eu dou um jeito para que os parabéns ou alguma outra coisa também se volte para o meu filho. É isso que a gente está fazendo no culto quando a gente traz alguma canção que não é para Deus. A gente sabe que é para Deus, então a gente transforma, dá um jeitinho para colocar nós na berlinda, se a gente assim pode dizer. De maneira que a glória do Senhor está sendo dividida e a gente, em vez de estar celebrando o nome do Senhor, a gente está celebrando um outro homem. A gente está celebrando um outro nome, uma outra pessoa que não é o Cristo vivo pelo qual nós estamos adorando e servindo. Por isso a canção ela começa: se tentaram matar os teus sonhos. Já começou por aqui. A gente está adorando a Deus e a pessoa está se dirigindo a quem? A Deus? Para quem ele está se dirigindo? Para a pessoa que está aí. Vamos supor, irmãos, pastor Ricardo, se tentaram matar os teus sonhos, aí ele diz, sufocando o teu coração, e lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Pergunta para os intelectuais aqui. Chile, meu professor. Por quê? Seria nosso entendimento de sonho de Deus para a nossa vida, não porque ele não é que ele sonhou, ele projetou, só mudou a
animais vão morrer. Mas lembre-se que a gente está puxando muito uma definição que não existe. Não, tudo bem. Aí ele diz: não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, levanta os teus olhos e vê. A pergunta é: o que é que ele vai ver agora? Não desista, não pare de lutar, não pare de crer, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Em toda essa primeira parte, que é quase toda a música, em toda essa primeira parte, me aponta a obra de Cristo. A pessoa sofrida é a obra de Cristo? Oxe! A obra de Cristo. Não. Estamos na primeira parte, eu só estou olhando isso. Aonde está a obra de Cristo nisso aí? Não pare de crer. Crê em quê? Aonde está? Subentende. É assim que a gente tem que viver o Evangelho, subentende. Não pode, olha só. Não desista, não pare de crer. Tu vai desistir do quê? Dos teus sonhos? Tu vai crer em quê? Nos teus sonhos? Que acredita que é os sonhos de Deus? É para desistir de Deus? Sufocaram o teu coração, lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Qual é a visão que tu tens? A visão de quê? Explique. Estou entendendo. Certo. Certo. Vê o quê? Eu só quero te apontar uma coisa. A Bíblia diz que a gente olha duas direções. Duas. Não tem três, nem quatro, nem cinco. Só duas coisas que a Bíblia. A primeira é ela olha que a gente tem que olhar para onde? Para a cruz. A primeira é ela aponta logo para a cruz. E a segunda é para uma outra pessoa. No caso, a mesma pessoa. Onde ele
Colocar o culto no lugar de Deus, entendeu? Exatamente. Cantar é a motivação principal, tocar é a motivação principal, quando na verdade a motivação principal é a adoração, é glorificar a Deus. Ou o restante da questão. Família. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção. Não estou vendo nenhuma mão levantada. A unção de ousadia, a unção de conquista, a unção de multiplicação. Recebe a cura. Como tu vai receber essa cura? Como? Aí está ressaltando fazer humano. Eu vou fazer para receber. Isso é uma confissão positiva. A fé, exatamente. A fé é no que Cristo fez. A fé não é pelas obras. E aqui a fé é no que Cristo fez. É interessante isso, porque isso é uma projeção dos nossos dias mesmos, dos tempos nossos, que se expressa nesse cântico centrado no homem. O segredo da vitória está em sua própria atitude de receber positivamente a cura e as unções, seja de ousadia, de conquista e de multiplicação. O papel de Deus está como agente da história humana e é sublimado pela postura valente do homem, ou seja, o homem é valente e ele conquista todas as coisas, e Deus está escondido nessa história. Já vou te dar a palavra, Rosana. Deus apenas está a sonhar. A figura de Deus sonhando, embora bela e inspiradora em certo sentido, não possui fundamento bíblico e pouco fala sobre Deus, senão revelando um caráter passivo, porque Deus não está aí fazendo coisa alguma. Deus não sonha, Ele age. Deus não sonha, Ele decreta ativamente tudo o que há de acontecer na história do homem. Dizer que Deus está sonhando é torná-lo muito humano, muito, e desconsiderar os atributos essenciais da divindade, como a sua onisciência, por exemplo. E aqui tem mais. Essa utilização de metáforas, embora muitas vezes, e isso acontece demais em louvores contemporâneos, ela carrega, como ela é uma metáfora, ela não carrega completamente um significado pleno, porque é uma metáfora. Então, é como se a gente dissesse exatamente assim, como tipo de Cristo, Davi. Mas Davi é realmente como um Cristo? Ele tem parte só de como ele é um Cristo. A sua batalha épica contra Golias representa Cristo, sim, um tópico de Cristo. Mas a vida toda de Davi não pode ser assemelhada com Cristo. É totalmente impossível isso. É por isso que é apenas uma parte, ele é somente um tipo. Não dá para a gente ver, só olhar um pouquinho. Isso aqui é Cristo. O resto não tem nada de Cristo. Esse é o ponto de uma metáfora. Quando a gente usa metáfora, ela só traz uma analogia para um determinado ponto, ela é imperfeita. A mesma coisa dentro dessa canção, quando a gente começa a colocar e a pontuar muito dela, a gente percebe que isso tudo está voltado para nós. E o culto, quando a gente deveria expressar os valores de Deus, a glória de Deus, a transcendência de Deus, a música não aponta nada. Só aponta um Deus que está fazendo alguma coisa para este homem, e o que ele está fazendo é restaurar os sonhos dele, e esses sonhos, sabe lá que tipo de sonho cada um de nós temos. Na verdade, Deus não sonha, né? Sim. É o que eu estou dizendo. Na verdade, Deus tem desígnios e propósitos, decretos. Entendeu? É estabelecido, não é uma aspiração, é uma realidade. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não vê. Não é um sonho aleatório. Quando a gente começa a pensar nisso dessa forma, a gente percebe que essa música tem um cântico muito vazio. Embora toque demais no nosso coração e a gente passando por uma dor se sinta muito bom com isso, ela não coloca e empurra a gente para olhar para Cristo, para olhar para a sua cruz. Porque foi isso que Paulo falou, ou melhor dizendo, que o autor de Hebreus falou a respeito de Moisés, que quando ele estava lá no palácio, no bem bom, e ele soube a respeito da aflição do seu povo, ele preferiu as glórias
da cruz de Cristo, ou seja, o vitupério, o sofrimento do que viver vamos dizer, no bem bom lá no palácio. Ele preferiu esse sofrimento, dando a entender, como o autor de Hebreus fala, ele preferia se unir à cruz de Cristo. Mas quando a gente sofre tanto e pensa que Deus tem algum dívida conosco para restaurar sonhos e visões do nosso coração, a gente está entendendo errado o Evangelho. A gente está tornando o Senhor nosso servo, dando um jeitinho para fazer isso, sem que a gente se torne arrogante ou soberbo, mas a gente já está mostrando isso para Ele, em vez da gente enfrentar a cruz. Porque ninguém quer enfrentar sofrimento, irmãos. Não quer. A gente prefere receber, a gente quer estar no bem bom. Pô, Senhor, passar de mim sem eu passar ileso em todas essas batalhas da vida. Ô Senhor, como vai ser? Não, você está querendo o céu numa terra amaldiçoada, e não pode. Aqui nós teremos alegrias e tristezas, e até as nossas alegrias são manchadas com tristezas, irmãos, porque estamos dentro de um mundo amaldiçoado. Infelizmente é isso que acontece. Mas a gente tem uma esperança de glória, uma esperança que esse mundo, assim como tem pequenas centelhas de grandes alegrias da nossa parte, de Deus trazendo para nós, é apenas um prelúdio daquilo que Deus vai fazer completamente. Mas por agora a gente tem que entender que a cruz é o que a gente tem que ir, porque o Cristo que entrou na sua glória, Ele não entrou sem que antes tenha passado pela cruz. E aqui é a mesma ideia para nós. Nós não iremos entrar na glória sem que antes a gente passe pelo sofrimento. E o sofrimento é, como o pastor Ricardo cita o texto: tome sua cruz a cada dia, siga-me. Paulo diz assim: eu me conformo com a cruz de Cristo. Me conformar é tomar a forma, da cruz, morrer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a questão aí vem a religiosidade, dos judeus, que era para a glória própria. E também o louvor pode ser utilizado para a glória própria também. Eu não sei se... A zona de conforto é um negócio perigoso. Para você ver, irmãos, no Velho Testamento, para você cultuar, você tinha que sacrificar um animal. Vê o constrangimento. Sacrificar o animal, derramar o sangue desse animal, apresentar diante de Deus como representante dele e adorar. No Novo Testamento nós temos Jesus Cristo. Aí o que é que Paulo fala? Ele diz assim: o amor de Cristo me constrange. Tem que ter constrangimento, reverência, a mortificação do eu dia a dia, para você glorificar a Deus. Queridos, eu vou trazer mais um cântico para nós, só que eu não trouxe para cá para o Data Show. É um texto que é muito conhecido de todos nós, pelo menos eu acredito, que é do Ministério Apacentar, Restitui. Também muita gente já cantou, não cantou? Cantou. Olha o texto: os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa é agora, é luto que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui-me e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Aí ele volta de novo: restitui. Embora a gente olhe para esse texto a princípio, e a gente pode ver muitas coisas, alusões às Escrituras Sagradas, durante todo o tempo, a quem ele está se dirigindo? É a Deus? Me diga, é a Deus? Ô Rosana, me esqueci de falar contigo. Fala aí, Rosana.
Exato. E é interessante que ela acaba morrendo com o mesmo câncer. A ideia aqui, olha só, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, Deus não é a única coisa que ele pontuou, Deus não é o que planejou para você. Levante a única citação de Deus aqui. Não é o que Deus planejou para você. E todas as coisas ruins, a gente pode olhar para o texto de Jeremias, capítulo de número 29, se eu não me engano, 29, 14. Que ele diz: bem sei eu os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Então vocês devem vir me procurar, e quando me procurar de todo o coração, eu serei achado de vós. Mas como é esse procurar? É um nível de arrependimento sério e verdadeiro que Israel vai ter lá na Babilônia. E quem cita esse arrependimento é Daniel, Neemias e Esdras. O povo não está clamando, mas são esses 3 homens que clamam pelo povo, com esse tipo de profecia que Jeremias trouxe. Porque os planos de Deus não é que a gente viva no mal, pelo contrário, que a gente viva, e viva na sua presença. Como diz Jesus, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Mas o texto ele está apontando e está só falando para as pessoas, se dirigindo às pessoas. Ele está cantando. O culto é a Deus, irmãos. É como se eu fizesse o sacrifício e entregasse para você, disse: estou trazendo para você a oferenda. Não é, é para Ele. Só que a gente acha que porque a pessoa está cantando desse jeito para nós, a gente acha que está adorando a Deus, e não está. A gente está adorando a nós mesmos. Em vez de dedicarmos ao Senhor, estamos dedicando o culto e as canções somente para nós. Agora presta atenção: se a gente está cantando as músicas, deveriam cantar para Deus, ao homem, o que o púlpito está fazendo daqui? O que os homens que estão pregando daqui desse lado e falando para a igreja vão falar o quê? Entrando em linha com essa canção, irmãos. Tudo que se fala muitas vezes do púlpito é apenas o quê? Você vai prosperar, Deus está fazendo grandes coisas. Usa um texto da Bíblia somente para te falar, e não é para falar das grandezas de Deus, é para te direcionar como um coach, que é assim que tem nos dias de hoje, tuas habilidades. E Deus não passa a ser um servo. Então quando chega uma música dessa, poxa, a pregação está falando aquilo, a música chega para o quê? Complementar aquilo que o homem falou, e não tem nada de verdade nisso. Mas a gente, como diz as Escrituras, vamos arranjar mestres para nós mesmos, porque eu não quero ouvir alguém me falando que eu estou errado. Embora a gente pense claramente nisso, dizendo, a gente saiba no fundo do nosso coração que a Escritura vem para confrontar os nossos pecados, a nossa conduta errada, o nosso pensamento mesquinho. A Escritura vem para fazer isso, mas ela não vem para te destruir, ela vem te confrontar, no sentido quando ela confronta a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus. É essa santidade que nos confronta aqui, irmãos. É por causa dessa santidade toda que exaltamos a Deus, mostra a nossa impiedade, a nossa miséria, e é por isso que esse Deus que manda e rege tudinho, a gente aqui desse lado, a gente só tem um outro jeito, como diz Daniel. A ti pertence o perdão, a nós o corar de vergonha. É só isso que nos pertence. Para ti dar o perdão, em ti, em tuas mãos, só tu pode dar. Tu tens o perdão, tu tens a misericórdia, mas a nós, o que a gente vai exigir de ti? Só se envergonhar pelas nossas ações e clamar pelo teu perdão. E então Deus une essas duas coisas. Mas quando a gente não exalta esse Deus, mas exalta as tuas virtudes, não tem do que se arrepender, irmão. Ele só está te exortando a dizer: não desiste, tem muita fé no teu coração, você é mais do que isso, você é vencedor em Cristo. Ele está apontando para você, o culto foi para longe, aí a música chega e sela isso na tua cabeça, você se levanta e vai para fazer e batalhar por você mesmo, mas não adora mais a Deus, não carrega a tua cruz, tu ainda continua o pobre miserável pecador, olhando só para si mesmo e não olhando para a cruz de Cristo, que morreu pelos nossos lugares.
quando ele traz esse texto para nós, isso foi uma febre em todas as igrejas, e se cantou muito, mas estava se cantando a Deus? Não estava, irmãos. A gente está se adorando e a gente não percebe isso. Por isso ele diz: restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é teu, amado? Me diz o que é teu. Restituir o quê? Está perdido, está morto. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Ele disse: Senhor, me sara. Como Deus vai sarar alguém, irmãos? A gente tem uma ideia, devido àquela imagem, talvez, eu estou supondo, aquela imagem do bom samaritano, em que quando ele encontra aquele homem ferido, quase semi-morto, e ele vai, desce da sua montaria, pega azeite e vinho, coloca sobre o doente, né, o convalescido, e depois levanta. A imagem do azeite era uma ideia exatamente de cura normal, de cura medicinal, se a gente assim pode dizer. Mas quando a gente olha e traz essa alusão, porque isso é como uma metáfora que o Espírito vai derramar um azeite na nossa vida para nos sarar. Mas como é que ele vai fazer isso? Não, é como ele fez o bom samaritano: eu coloco aplico um azeite aqui e agora está sarado. É assim que Deus está fazendo com as nossas vidas. Quando eu estou chorando, então Deus vai lá e coloca um azeite, espiritualmente falando, o Espírito desce sobre nós e está me ungindo nessa hora e está sarando meu coração. É assim que Deus está sarando as nossas vidas? Como é que Deus sara nossas vidas? É uma pergunta séria. Como Deus cura a minha vida? Como Deus cura a sua vida? Para curar há uma dor. Se há uma dor, houve um corte. Se houve um corte, há um ferimento. E esse ferimento está infeccionado. Esse ferimento veio da onde a gente é filho. Como eu sou filho? Como você é filho? Me diz como? A Bíblia aponta Pecado. a cura natural, porque o azeite que era ministrado nos ferimentos, ele tem princípios ativos que matam a bactéria, isola a bactéria, fungo, vírus, né? Então na Bíblia tem a cura natural dos meios naturais e tem a cura sobrenatural, que é a ação do poder do Espírito nos curando. Nesses dois pontos, se a gente colocar fisicamente falando, se a gente aplicar o azeite dentro de uma ferida que eu cortei, só passar ali porque passou, vamos supor, está curado. O mesmo efeito, tipo assim, eu estou num câncer, aí Deus vem e dá uma palavra de vitória sobre a minha vida, a sua própria palavra, o seu próprio poder, e me cura do câncer. Beleza. Mas isso são apenas metáforas, se a gente pode dizer, analogias do que Deus ele vai ter que fazer na minha vida interior, do pecado. E isso é raiz. E aqui entra o ponto: como é que Deus vai sarar a minha vida colocando um óleozinho? Ele tem que sarar, irmão. E esse sarar é ato de confissão, irmão. De confissão de pecados. Do outro jeito não tem sara. Porque se eu estou ferido, é porque eu estou machucado. E se eu estou ferido, como ela diz em Deus, eu estou frustrado. Frustrado por quem? Contigo? Por Deus? Porque na maioria das vezes a gente está frustrado com uma outra pessoa ou com Deus. Dificilmente a gente se frustra muito com Deus. Porque a gente traz expectativa para quem? Para uma pessoa, para uma coisa, ou para Deus. No final das contas, tudo é para Deus, porque a gente caminha com Deus, a gente quer Deus, a gente vive com Deus, e Deus tem que nos preparar para tudo e melhorar todos os nossos caminhos para a gente andar. Mas as coisas não acontecem, irmãos. A gente vai ser frustrado com quem? Com Deus. Está uma ferida. E como é que será que Deus vai sarar essas feridas? Olha para Jó. Tem homem mais frustrado do que Jó? O Senhor me deu tudo isso agora. E agora tem toda essa catástrofe. E os homens falando: é porque tem muito pecado, Jó. Por isso que aconteceu tudo isso. Não tem pecado nenhum.
aí, quando a gente analisa, nós não somos um pouco pecador. Nós pecamos porque somos pecador, porque temos uma natureza. O pecado é a natureza. Por isso que diante da santidade de Deus, ele declara, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Primeiro ele diz assim, aí vem aquela questão que o João colocou no início, que Deus não tem sonhos. Ele diz assim, porque eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. A vontade de Deus é absoluta. Deus não tem sonhos, Deus tem decretos. E aí Jó desaba completamente e vai do pó e a cinza, reconhecendo que ele é pecado, não é uma questão de alguma coisa que ele fez de errado. Ele era um homem justo e bom, né? E o diagnóstico foi dado por Deus. Mas aí ele reconhece que a natureza dele é pecaminosa, aí ele desaba no pó e na cinza, entendeu? Se aquebrantando, né? Aí, no que diz respeito hoje às confusões, agora você vê, eles confundem, essa música de Feber aí, está confundindo quebrantamento com emoção. E você vê que o pentecostalismo, né? O pentecostalismo confunde também unção com emoção, não é assim que acontece? Então basta você emocionalizar e acha que não, tudo tem que começar pela fé, e fé racional, é convicção e certeza na obra que Cristo fez. Aí a coisa muda de figura. Jesus morreu por mim. Eu creio no que Cristo é e no que Cristo fez, né? E aí, se você, como diz Romanos, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Se a gente está sob a vontade de Deus, a gente vai para o arrependimento, né? Se não, a gente vai ficar se enganando. Porque se não houver arrependimento, quer dizer, qual era a mensagem de João Batista? Se a gente fizer isso hoje na maioria das igrejas evangélicas, a maioria das igrejas evangélicas vai começar a diminuir. Arrependei-vos e crede. Não era a mensagem de João Batista? E o que foi que Cristo fez? Andava de vida em vida, cidade em cidade, dizendo: arrependei-vos e crede que o reino está perto. Agora você vê, arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. Vai ter que fazer assim, meu irmão. Senão a igreja não vai se arrepender. Ela vai estar achando que ela é merecedora de toda a graça divina, quando não é. E o caminho é o arrependimento. É por isso que quando eu falei que eu falei que quando a gente imagina o azeite derramando e vai sarando a nossa alma, como se fosse um ato muito sublime, muito tranquilo, como alguém chegando, como o bom samaritano derramando o azeite. Não, isso não é isso é uma analogia daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas por meio de um arrependimento verdadeiro. Pensa num apóstolo Paulo que perseguiu, matou, destruiu, vamos colocar assim, a igreja de Cristo, e quando ele se depara com Cristo, ele fica cego. Esse não é um dos maiores males que ele tem. O maior mal que ele vai ter que enfrentar é os 3 dias na escuridão, e a Bíblia diz que ele não come nem bebe, que só está orando, e está orando o quê? Os seus pecados, irmãos. O quanto ele foi mal em imaginar que aquilo que era mal era bom, aquilo que era mentira é verdade. 3 dias, e aí que há o óleo de Deus derramado sobre a vida deste homem, depois de um tempo de arrependimento, depois de um tempo de verdadeiramente de entregar a Deus todas as suas frustrações, todos os seus desígnios tão perversos. E aí só foi no início, porque ele sai dali convencido de que ele pode pregar o Evangelho. Ele chega em Jerusalém, os discípulos não aceitam. Só Barnabé e Tadeu estão em companhia. Depois os judeus começam a querer matá-lo. Ele sai dali, vai para o deserto, passa 3 anos, o mesmo período que os discípulos passou com Jesus, né? Ele teve que passar no deserto, orando, jejuando, 3 anos no deserto da Arábia.
Agora, compara um pouco desse texto dessa canção mesmo, com a canção de Lutero. A canção de Lutero diz assim: se tiver de perder famílias, bens ou a própria mulher, isso é o Castelo Forte. Se tiver de perder, restitui-me aquilo que é meu. Compara com isso. Nós temos que olhar para a cruz, e como Jó, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja Deus. Entrei nu neste mundo e vou sair nu, não vou levar nada comigo. Tudo que eu vou levar, e se levar, é a fé que Deus nos deu, irmão. É a única coisa que Deus vai permanecer conosco para um dia essa fé desaparecer. Porque enquanto nós andamos nessa terra, andamos por fé, mas vai chegar um dia em que a gente vai olhar. O ímpio hoje anda sem fé. Num dia que ele encontrar com Cristo na glória, ou vamos supor assim, aqui no dia do juízo, ele também não vai mais precisar de fé. Ele não teve fé no início e não terá fé agora, porque ele vai ver com os seus próprios olhos. A igreja tem fé agora, mas um dia vai desaparecer essa fé, porque ela vai ver o Cristo como o Cristo nos vê. Então nós necessitaremos mais de fé. A fé sumirá completamente de nós. O mundo que nunca teve fé também não terá, porque ele verá. Hoje a gente vê pela fé, o mundo não consegue ver. Então ele vai ver ao vivo e a cores, como a gente pode assim dizer. Nesse dia nossa fé acaba, e a deles que nunca existiu, nunca existirá. Eu falo isso para que a gente entenda que se a gente começar a cantar e ouvir muito e se alimentar muito nossa alma dessas coisas, a gente está fugindo da cruz. E está mais propensos a ouvir pregadores que estão fugindo da cruz também. E pensem, fugir da cruz não é dos nossos dias, irmãos. Não é uma moda de hoje. Não é uma moda de hoje. Pregadores que não pregam mais a cruz, que não pregam mais arrependimento, que não pregam mais um Deus glorioso e santo, livre, que abomina o pecado, não é de hoje, irmãos. O que é de hoje é apenas a difusão dessas ideias. Com muita acessibilidade a gente tem essas ideias. Mas a Escritura já fala que lá o apóstolo Paulo, muitos pregavam Cristo por inveja, por torpe ganância. E ele, pouco me importa se o homem está pregando a Cristo para encher o bolso, ou se ele está pregando Cristo para sentir-se vaidoso. O que importa é que eu sei que quando a igreja orar e pela ação do Espírito, Deus vai salvar. Mas isso não significa dizer que ele está chancelando essa prática. Ele está dizendo que todo mundo vai prestar conta de si. E embora um pregador desse seja tão estúpido ao ponto de viver pensando nisso, de um ponto ou de outro ele solta um versículo bíblico, que tudo que Deus precisa é da sua palavra para salvar uma pessoa, mudar uma pessoa, e que se Deus, pessoa infinita misericórdia, que sempre é por graça e misericórdia, ele retira aquilo que agora despertou, ele entra mais nas Escrituras, vai deixando as coisas da carne para lá e caminha para Deus, saindo de igrejas que parecem verdadeiras, mas são falsas, pregadores que parecem serem verdadeiros, mas são falsos. Mas se a gente caminha ainda com eles, ouve eles, nosso coração está muito tendencioso a viver uma coisa que não é verdadeira. E lembre-se, nosso coração não precisa de muito para ser enganado. Ele anseia por isso, porque ele anseia para o nosso bem-estar do aqui e agora, do que enfrentar as terríveis consequências do nosso pecado. Mas se a gente tiver coragem de enfrentar os nossos pecados diante do Senhor, a gente vai viver uma vida para a glória dele, porque vai viver uma vida perdoada, sabendo que não é por mérito que a gente chega aos céus, nem se chega a Deus, é por sua pura graça e misericórdia. Se é isso, então nos esforcemos para cantar e ouvir coisas que verdadeiramente
mostram a glória de Deus e a sua cruz. Qualquer canção que estão jogando até nós, principalmente cristã, que não ressalta esse Deus soberano e santo, ou não ressalta a obra da sua redenção, da sua cruz, mas só está apontando para nós, foge disso. Por mais que ela seja boa, por mais que balance a tua alma, que você se agrade disso, foge. É pior isso do que um funk. É pior uma música dessa do que um funk, por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque quando você ouve um funk e a pessoa dizendo que é para rebolar, para fazer isso e aquilo outro, isso é do diabo, saiu. Mas essa música, não, é de Deus. Mas ela está mexendo em algo, uma estrutura psíquica tua, uma estrutura de compreendimento teu, que vai se afastando da verdade do Evangelho. E volto a dizer, um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Um pouco só, irmãos. Não precisa de muito. É só uma pitada. Você não coloca uma tonelada de sal numa comida. Você coloca uma pitada, bem pequenininha, bem ínfima, diante daquele mundaréu de comida. Colocar uma colher, suficiente. Um panelão desse, uma colher de sal é suficiente para temperar. Não precisa de muito, irmãos. Então, à medida que a gente vai alimentando a nossa alma com pouquinhas coisas dessas, que são distorções da verdade, embora por um certo momento a gente se alegre e até seja consolado, a gente não está recebendo o consolo de Deus, porque a gente está fugindo da cruz de Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe, faça com que nossos corações lute para viver na verdade. Oremos.